Olá, imagine um encontro que quebrou um grande tabu naquela época, pelo menos entre os que estavam ali envolvidos. Um homem que deveria odiar uma mulher, só que ao invés disso, ele propõe matar a sua sede com uma água viva. Vamos refletir hoje sobre a passagem de Jesus em Samaria. Fique conosco após a vinheta. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Páginas Espíritas da Comunhão Espírita de Brasília. Nós estamos aqui fazendo reflexões do livro Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. Este livro traz 30 histórias contando os bastidores daquela época em que Jesus esteve entre nós, onde momentos que são abordados no Novo Testamento, Humberto de Campos traz toda uma história que envolvia o contexto daquela época. Estamos lendo, os capítulos, trazendo reflexões, e aí, para não ficar muito longo, estamos dividindo os capítulos em duas partes. Então, hoje, será a primeira parte do capítulo 17, que Humberto de Campos chama Jesus na Samaria. Importante fazer um pequeno parênteses, onde que o povo judeu e o povo de Samaria não tinham muita afinidade. Então, embora eles fizessem parte do mesmo povo de Israel, eles eram de tribos diferentes. Nós temos todo um contexto histórico. Na série The Chosen, mostra muito bem isso, onde uma terra muito desértica acham um poço, e é nesse poço que acontece, inclusive, o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. A rixa entre as tribos eram tão grandes que Jesus faz-se utilizar do termo da Samaria, com uma parábola, chamada parábola do bom samaritano, onde ele coloca que alguém estava ali na estrada, foi assaltado, estava ferido, e alguns judeus passaram, doutores da lei passaram e não deram atenção, mas um samaritano o ajudou, e ajudou até fazendo mais do que poderia, porque levou até um local, uma choupana, pagou lá os cuidados e disse para o responsável da choupana, falou assim, olha, quando eu voltar, ele vai acordar, atende ele, está aqui o dinheiro, se não for suficiente, quando eu voltar, eu restituo o restante que você tiver despesa com aquela pessoa. E naquele diálogo, que aí Jesus se utiliza da parábola, ele pergunta, quem agiu de bom grado para com o próximo? Quem amou o seu próximo? E a resposta inexorável foi o samaritano. E para o judeu apontar que um samaritano tinha feito algo muito bom era um desafio, Então, de tão atrito que tinha entre os povos, Se a gente for tentar trazer algo para hoje em dia, algo muito parecido a gente vive no campo da política, Às vezes uma pessoa pensa no lado A e o outro que pensa no lado B são inimigos mortais. Estamos dentro do mesmo povo, Então, assim, somos todos brasileiros. Mas ainda assim, nós temos umas divisões muito fortes que, às vezes, um lado deseja a morte do outro, sem se atentar que, na essência, todos nós somos irmãos, Se a gente for avançar o parágrafo anterior, o capítulo anterior, quando Jesus está conversando com Tomé, Jesus está sempre convidando a gente para amar uns aos outros, perceber que o outro é o irmão, ir no sacrifício. Então, é um convite que permeia até os dias atuais. E é muito bom a gente refletir sobre isso. Mas, voltando à situação aqui, daquela época, judeus e samaritanos não se davam muito bem. E eles discordavam em muitas coisas. E isso vai permear toda a reflexão do capítulo. Começa assim Humberto de Campos. Descendo Jesus de Jerusalém para Cafarnaum, então ele estava em Jerusalém e foi para Cafarnaum. E aí, para chegar em Cafarnaum, ele acabava passando em Samaria. Seguindo de alguns dos seus discípulos, nas suas habituais jornadas a pé, alcançou a Samaria, quando o crepúsculo já se fazia mais sombrio. Então, o sol estava se pondo, a noite ia começar, eles acabaram parando em Samaria. Filipe, André e Tiago, estando com muita fome,
deixaram o mestre repousar junto a uma pequena herdade e demandaram um lugarejo mais próximo em busca de alimentos. Então, estavam morrendo de fome, né? Então, lembrar que não tinha carro na época, não tinha ônibus e, quiçá, metrô. Ou se andava a cavalo, ali a camelo, ou a pé. Como os discípulos, né? Jesus e os discípulos não tinham tanto dinheiro para estar andando de cavalo ou camelo, eles andavam a pé. Então, estava sempre caminhando. Então, eram longas caminhadas. Então, os discípulos estavam famintos, né? Bastante energia tinham gastado. O Messias, olhando em torno de si, reconheceu que se encontrava ao lado da fonte de Jacó, né? E aí, quem tiver interesse, lá na série The Chosen, mostra muito bem, assim, o momento que encontrou ali a fonte e aquilo ali virou um poço, né? Um local para se recolher água potável, né? Envolvida nos reverberos do sol, que ia ceder lugar às sombras da noite, então estava no pôr do sol, uma mulher acercou-se do antigo poço e observou que o mestre lhe ia ao encontro, com a bela e costumeira placidez do seu semblante, e lhe pedia de beber. Então, ela estava se aproximando do poço e Jesus vai e pede água para a mulher, né, que estava ali de Samaria. Aí vem ela. Como, sendo tu judeu, me pedes favor a mim, que sou samaritano? Interrogou surpreendido. Então, ela se assusta. Se assusta porque ele é Jesus judeu e ela samaritana, e tinha esse atrito entre as tribos. E ele era homem e ela mulher. Então não era comum um homem se direcionar a uma mulher, principalmente uma mulher desconhecida, principalmente uma mulher de outra tribo. Jesus descansou na interlocutora, olhar tranquilo e redarguiu. Os judeus e os samaritanos terão, porventura, necessidades diversas entre si? Bem se vê que não conhece os dons de Deus. Porquanto, se houveres guardado os mandamentos divinos, compreenderias que te posso dar da água viva. Então, Jesus, primeiro que iguala os judeus e samaritanos. Fala assim, olha, será que eles têm diferenças de necessidade? Algo que a gente costuma dizer do ditado popular, né? Será que ao morrer vão ser esqueletos diferentes? O esqueleto de um judeu e de um samaritano vai ser diferente? Então, todos não estão ali querendo o seu melhor por si, né? Precisam comer, precisam se alimentar. E Jesus amplifica essa linha de raciocínio e fala assim, olha, se você soubesse, né, a água que eu posso te dar, né, refletiria mais sobre esse seu questionamento. Aí, só que ela fica com dúvida, fica incomodada. Tanto que ela fala o seguinte, ó, que vem a ser essa água viva? Inquiriu a samaritana impressionada. Onde a tens? Se a água aqui existente é apenas a desse poço. Acaso serias maior do que o nosso pai Jacó, que nulo deu desde o princípio? Ou seja, você está falando dessa água aí, onde que ela está? Se esse poço é o único aqui da região. E esse poço foi, né, dado pelo nosso pai Jacó. E será que o seu poço é maior do que o pai Jacó? Aí Jesus, mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede. Vem do amor infinito de Deus que santifica as criaturas. E, envolvendo a samaritana no doce magnetismo de seu olhar, continuou. Este poço de Jacó secará um dia. No leito da terra, onde agora repousam suas águas claras, a serpente poderá fazer o seu ninho. Então, assim, ele coloca assim, aquele poço ali, o poço de Jacó, ele vai secar um dia. E onde tem as águas ali, a serpente vai fazer o ninho. Né? Então, assim, vai ser criada uma outra situação ali. Não sentes a verdade de minhas afirmativas ante a tua sede de todos os dias? Aí ele começa a direcionar para ela. Do desejo dela íntimo, né? Dessa sede que ela sentia que a água comum não saciava. Aquela sede de reconforto, né? A gente vai lá na série The Chosen, né? Mostra que ela tinha todo um conflito interno com relação aos casamentos que ela teve, e isso a amargurava. E na série The Chosen aborda muito bem isso, né? Jesus colocando ali, falando coisas íntimas que ela não tinha falado para ninguém.
Não obstante, levares cheio o cântaro. Então, sim, você pode levar o cântaro cheio de água, dessa água aqui desse poço. Você vai voltarás logo mais ao poço com uma nova sede. Ou seja, você vai encher, a gente enche o copo de água, mata a nossa sede, mas passa um tempo e a gente volta a sentir sede. Entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Para esses, não haverá mais a necessidade material que se renova a cada instante da vida. Perene conforto lhes refrescará os corações, através dos caminhos mais acidentados, sob o sol ardente dos desertos do mundo. Então Jesus vai colocar essa água viva como uma água que mata a sede de forma permanente. E aí é tudo no sentido metafórico, né? Uma metáfora. É aquela sensação de saciedade íntima. Lendo esse capítulo, eu lembrei muito da oração do Pai Nosso. E em um determinado momento, lá da oração, ele fala assim, né? Dai a nós o pão de cada dia. E esse pão de cada dia, a gente pensa em pão material, né? De saciar a nossa fome, mas pode ser o pão do conhecimento, pode ser o pão da sabedoria, de eu conseguir refletir mais sobre as situações. É aquele pão que alimenta a alma, que alimenta nós enquanto espíritos. E aqui também está fazendo essa analogia da água, né? A água de matar a sede. Né? Então, lá no Pai Nosso, o pão que alimenta e aqui a água que mata a sede. Só que aquela sede do espírito. É a fome do espírito. É essa a proposta de Jesus que eu achei muito interessante e acho que vai ao encontro de toda a reflexão do capítulo. A mulher escutava, presa de funda impressão, aquelas palavras que lhe chegavam ao santuário do espírito com a solenidade de uma nova revelação. Então, sim, de tudo aquilo que ele estava falando, assim, olha, essa água vai matar sua sede, tudo aquela sua angústia ela vai se dissipar, você vai ser uma nova pessoa. Aí o que seria natural? Pô, me dá dessa água. E foi o que ela falou. Senhor, dá-me dessa água, exclamou a interessada. Aí vem a resposta de Jesus, ó. Mas ouve, disse-lhe Jesus. E o mestre passou a esclarecer sobre fatos e circunstâncias íntimas da sua vida particular, explicando-lhe o que se fazia necessário para que a sagrada emoção do amor divino lhe iluminasse a alma, afastando-a de todas as necessidades penosas da existência material. Então ele vai ter um diálogo ali mais íntimo com a mulher de Samaria e apontando, diante de tantas dificuldades que ela tinha, o que ela precisava fazer para se ajustar, né? Para conquistar. Observando que não havia segredos para Jesus, né? Então, aí eu até falei da série The Chosen, né? Que ele vai falar ali os momentos mais íntimos, e aí ela vai assim, meio que, olha, tudo da minha vida passa diante dos meus olhos aqui, e Jesus está colocando ali ponto a ponto. Então, ele de fato é o Messias prometido, né? Porque, embora os judeus e os samaritanos fossem de tribos diferentes, eles também aguardavam o Messias, né? Aguardam até hoje, né? Eles não identificam, né, Jesus como o Messias, né? Então ainda aguardam a vinda do Messias. Então ela identifica assim, não, de fato ele é o Messias. E ela começa a refletir e Humberto de Campos vai continuando esse diálogo entre os dois. Observando que não havia segredos para Jesus, a samaritana chorou e respondeu: Senhor, agora eu vejo que és de fato um profeta de Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade, e desde muito penso na melhor maneira de purificar minha vida e santificar os meus atos. Entretanto, é tal a confusão que observo em torno de mim, que não sei como adorar a Deus. Então, ela se expõe e fala assim, olha, eu entendi, mas está tudo muito confuso. Os meus familiares e vizinhos, aí está falando do povo de Samaria, né, os samaritanos, afirmam que é indispensável celebrar o culto todo-poderoso neste monte. Os judeus nos combatem e asseveram que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém. Então os judeus falam assim, olha, a adoração ao Todo-Poderoso é no templo de Salomão em Jerusalém. Aí os samaritanos falam assim, não, é nesse monte aqui, não é Jerusalém. Então começa essa confusão de onde que eu devo adorar a Deus. E aí ela leva esse conflito, né, para ele. Então,
Ela pontua ali as diferenças de visões que as duas tribos tinham na adoração a Deus. E Jesus, ele é muito enfático, né, no Novo Testamento. Como é que ele convida da gente refletir, né, da gente conversar com Deus? Vá no íntimo do seu aposento. E aí, como é que eu devo orar? Aí ele até indica, inclusive, a oração do Pai Nosso. Até falei da oração do Pai Nosso, né, falando do pão de cada dia. Aqui também é uma abordagem semelhante, porque Jesus, ele tira essa necessidade imprescindível, né? Assim, ou faz isso ou nada, dos templos para algo mais íntimo, né? Inclusive, a adoração ali no templo era algo muito restrito, né? Porque até um determinado ponto o judeu podia ir, depois eram só os sacerdotes que podiam ir, e lá onde estava a arca, né, o templo, a parte mais interna ali do templo, só o sumo sacerdote podia ir, e uma vez ao ano. Então, a adoração tinha todo um ritual, né, todo um procedimento, e era muito restrito. Então, assim, faziam-se adorações, assim, sacrifícios, né? Sacrificavam animais para Deus. Mas será que todo mundo podia fazer sacrifícios? Imagina aquela família que estava lutando para conseguir se alimentar. Vivia com fome. Pô, eu não tenho nem dinheiro para comprar minha comida. Como é que eu vou comprar um animal para fazer um sacrifício para Deus? Eu não consigo. Então, algumas famílias se sentiam à margem da sociedade. E aí Jesus vai quebrar um paradigma nesse ponto, dizendo que todos nós somos filhos do mesmo Pai. E todos nós podemos dialogar com Deus. Então, esse conflito que a samaritana traz, né, a gente pode trazer aos dias atuais. Né? Vamos pensar em religiões. Quantas religiões tem no mundo? São formas diferentes de ver a mesma verdade. E a gente pode até arriscar dizer de que nenhuma religião consegue observar toda a verdade. A gente vai ver uma parte do quadro. O quadro por completo, a gente vai demorar um pouquinho de tempo para observar. Então, é essa perspectiva, né? A gente deve se preocupar muito mais com o que a gente tem em comum entre nós, né? De vermos de fato todos nós como os irmãos, independente da religião, independente da tribo, do que propriamente, né, querer mostrar que eu estou certo e o outro errado. E aí nessa coisa de que eu estou certo, né, então assim, vamos voltar aqui para o capítulo. Os judeus falam assim, ó, só se adora a Deus em Jerusalém. Os samaritanos, não, só se adora a Deus aqui nesse monte. E isso gera um pouco de conflito e ela fala isso para Jesus. As discórdias nesta região têm chegado ao cúmulo. Ainda há pouco tempo, um judeu feriu um dos nossos. Então, se teve um judeu que feriu um samaritano, por causa das suas opiniões acerca da comida impura. Já que tenho a felicidade de ouvir as tuas palavras, ensina-me o melhor caminho. Né? Então, ela fala assim, chegou num nível, assim, que a gente está se perdendo, né? E não é muito diferente nos dias atuais, né? E aí, o que a samaritana fala para Jesus? Assim, me ensina. Já que a gente está conversando aqui, me ensina qual é o melhor caminho. O mestre observou-a, compadecido, e exclamou, tens razão. As divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. Olha só, Jesus colocando. Todos nós somos irmãos deste planeta, né? Eu estou lembrando agora, inclusive, da música do John Lennon, né? Imagine, onde ele fala assim, pô, imagine os povos sem fronteiras, sem religiões, todos juntos, né? Ali, um propósito de auxiliarmos uns aos outros. Né? A música traz essa imagem, né, de fato de sermos uma grande família e não termos tanta coisa que nos separam, e sim que nos une. Né? E a música até avança um pouquinho, né? Estou tentando lembrar da música e fazer a tradução, mas uma parte ele fala assim que você até pode me chamar de sonhador, né? Mas eu não sou o único. Né? E eu espero que um dia você se junte a nós. Ou seja, nessa percepção de que todos somos uma família. Tem diferenças hoje em dia? Tem. Naquela época tinha, hoje continua tendo, mas um dia essas diferenças vão se diminuindo. Né? E, infelizmente, as religiões são um ponto de diferença de muitas pessoas. Vamos voltar aqui para falar de Jesus. Entretanto, o pastor vem ao redil para reunir as ovelhas que os lobos dispersaram.
E aqui vai um grande alerta que eu gostaria de dizer, né? Lendo essa frase de Jesus, né? Onde que Jesus vem para unir as ovelhas que os lobos dispersaram. E uma forma de que lobos possam dominar muitas ovelhas é essa ação de dispersar, né? É o que a gente lê, né, quando vai ver estratégicas de guerra, de influência, né? É dividir para conquistar. Então, assim, um grupo muito coeso e unido é muito difícil de destruir. Mas se eu começo a causar intrigas, confusões, e os grupos começam a se quebrar, é mais fácil eu destruir grupo a grupo. Eu influenciar. Então, assim, fica mais fácil para influenciar grupos menores do que um grupo unido. E isso acontece até os dias atuais. E às vezes acontece de um jeito que a gente não perceba, né? Então, falei, né, sobre, às vezes, essas divisões que tem sobre política, por exemplo. Mais divide do que nos une. E, às vezes, a gente está sendo manipulado sem nem perceber. Então, fica esse pequeno alerta, né, que a proposta de Jesus é que a gente se una. Quer dizer que eu vou virar super amigo de alguém que eu não concorde hoje? Não é isso. Mas é que eu preciso ver nele um irmão. Às vezes um irmão difícil, né? Quem tem família grande, né, sabe que às vezes tem uns irmãos que a gente tem mais afinidade, outros menos. Se a gente for ver, né, tem familiares que a gente gosta mais, outros que a gente ali respira fundo. Quando tem aquela reunião de família, vai ter aqueles que a gente vai se aproximar, vai ter outros que a gente vai cumprimentar por educação, mas não vai ter um desenvolver de conversa. A perspectiva é essa, né? Não é desejar o mal ao próximo, é a gente ser tolerante. É a gente seguir o que Kardec pergunta à espiritualidade, qual foi o conceito de caridade como entendia Jesus. E a resposta da espiritualidade foi benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições do próximo e perdão das ofensas. Então, eu preciso agir com bondade no meu dia a dia, eu preciso ser indulgente com as imperfeições do próximo, ou seja, me esforçar em não vê-las, e ainda se eu identificar a imperfeição do próximo, eu não propagar ela. Eu não ficar divulgando, né? Fazendo fofoca, mesquinharia e perdão das ofensas. O próximo se equivocou, a gente perdoar. Então, essa combinação, essa tríade, né, que no estudo sistematizado da doutrina dos espíritos a gente chama de BIP, né, a sigla BIP, executar esse BIP é executar a caridade como entendia Jesus. E o que o Espiritismo fala para todos nós? Que fora da caridade não há salvação. Então, assim, coloquei aqui para fazer esse pequeno alerta, né, que a proposta de Jesus é que a gente se una. Pode demorar anos, séculos, né, milênios, né? Jesus está tentando há milênios nos unir, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Embora o outro não esteja fazendo a parte dele, nós precisamos nos esforçar no dia a dia a fazer a nossa parte. Em verdade, Jesus continua, afirmo-te, que virá um tempo em que não se adorará a Deus nem nesse monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém. Então, assim, vai ter um tempo que a gente não vai precisar do monte para fazer adoração. Porque o Pai é Espírito, e só em Espírito deve ser adorado. Então, é uma coisa íntima, né? A gente tem a centelha divina dentro de nós. A gente consegue se comunicar com Deus por nós mesmos, olhando para o outro, né? Tem uma frase, né, oriental, né, que fala assim, né? O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você, né? Então, essa saudação interna. Lembrando do filme do Avatar, tem a informação, né, de um olhando para o outro, se comunicando. É uma comunicação de espírito para espírito, né? É nessa perspectiva. Por isso, venho abrir o templo dos vossos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. Então, é uma comunhão íntima entre nós e Deus, né? Então, é algo que vai além dos templos, além dos lugares. É lógico que os lugares ajudam muito, né? Ajudam a gente a renovar nossas energias. Então, vamos pegar no contexto do centro espírita, né? A gente vai no centro espírita, assiste uma palestra, vai tomar um passe para reorganizar nossas energias do corpo. Queria entender um pouco mais. A gente vai estudar. Não precisa ser espírita para estudar o espiritismo, né? As portas são abertas. A gente, inclusive, instiga a reflexão, né? Lógico que com ponderação, com respeito de todas as partes, mas é algo que é aberto, né?
Então, é um momento ali para ajuda a gente a renovar as energias. Mas eu preciso estar no Santo Espírito para me conectar? Não. Eu falei, né, no episódio anterior sobre o Evangelho no lar, né, o convite, a necessidade que a gente precisa estar aplicando o Evangelho no lar no nosso lar. Fazendo o Evangelho no lar, a gente está se comunicando com Deus, né? Jesus falou, onde 2 ou mais estiverem presentes, ele também ali estaria. Então, o Evangelho no lar é um convite de Jesus à nossa casa. Olha que coisa importante. Por isso que a gente pede perseverança, coloca ali um dia e um horário fixo, né, para você estar fazendo o Evangelho no lar e convidando que Jesus entre na sua casa, né? Eu estou lembrando agora da música, né? Agora não vou lembrar o autor, né? Onde fala de Zaqueu, né? E aí, assim, como Zaqueu, eu também quero sentir, né? E aí o refrão é, entra na minha casa, entra na minha vida, né? Mexe com as minhas estruturas. É isso que a gente faz no Evangelho no lar. E isso que Jesus está colocando, né? Que essa comunhão ela é íntima entre um homem, né? Um homem, a mulher, a humanidade e o seu próprio Criador. Suave silêncio se fez entre ambos, enquanto Jesus parecia sondar o invisível com seu luminoso olhar, a samaritana meditava. Então, assim, foi tanta informação na cabeça dela que ela estava refletindo. E aí, nesse silêncio entre os dois, a gente vai ficar por aqui. As consequências desse diálogo continuam, porque, se a gente for lembrar, vou até voltar aqui um pouquinho, Filipe, André e Tiago foram recolher comida, né, os mantimentos, enquanto deixaram Jesus ali perto do poço. E aí Jesus trava o contato com a mulher de Samaria, e aí agora os apóstolos vão chegar. E aí o que vai acontecer depois desse diálogo, né? Fica o convite para você continuar, né, nos acompanhando, né, toda segunda aqui no TV Comunhão, com leituras e reflexões desse capítulo Boa Nova. Você sabia desses detalhes todos entre Jesus e a mulher de Samaria? Faz sentido essa proposta de Jesus para você? Né? Faz sentido assim, não raciocinar tanto. Né? Você consegue sentir esse diálogo de Jesus e a mulher de Samaria? Deixa aí nos comentários. Né? Sempre que possível eu entro nos vídeos, vejo os comentários e também respondo. Então, se gostou do vídeo, deixe seu joinha. Não esqueça de ativar as notificações para ser avisado não só do Páginas Espíritas, mas também de outros programas que acontecem aqui na TV Comunhão. Então, desejo que todos tenham uma ótima semana, que fiquem com Deus e até lá.